Bom dia, a paz do Senhor, amém. Queria que os irmãos se alegrassem comigo e com a Dani. A Babi chegou bem. Depois de um longo tempo, estamos com a Babi e o Tom em casa. Agradeço as orações dos irmãos, estão bem. Apesar do fuso horário estarem meio tontos lá, mas isso faz parte. Amém? É com alegria que hoje nós vamos ouvir o Eric. O Eric está congregando com a gente. Uma alegria. Queria que a gente pudesse estender as mãos. Vamos orar. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos pela vida do Eric. O Senhor tem usado ele com graça, com unção. E nós queremos ouvir do Senhor através da vida dele. Senhor, ele se preparou, ele se empenhou, mas eu creio que agora é o Senhor. Amém. Ó Espírito Santo, usa ele como um vaso, Senhor. Amém. E nós queremos ser agraciados, Pai, através da vida do teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você precisa do microfone? Amém. Não sei, acho que não, né? Dá para todo mundo me ouvir bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Ou vocês querem com o microfone? Acha melhor? Ele vai estar ouvindo. Tá. Obrigado, Pedro. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Espero que estejam todos bem. Obrigado, querido. É um privilégio. Tá desligado aqui? Som. Não, tá não. Tá desligado. Não fui eu. Fui eu. Agora sim. Eu quero primeiramente dizer para os irmãos que nós estamos muito felizes. Eu, a Van, a Estherzinha, nos sentimos completamente acolhidos pelos irmãos numa fase muito importante das nossas vidas. Somos marinheiros de primeira viagem, né, com os filhos. Então nós estamos aí aprendendo bastante coisa com os irmãos, né? E aí a gente fica reparando nos que já tem filho, o que eles fazem, né? Para a gente ter uma ideia se nós estamos indo pelo caminho, Deus abençoe, pelo caminho correto ou não, né? E tem sido maravilhoso estar aqui com os irmãos. A distância tem sido pequena para o tamanho do amor que nós temos sentido. Amém? Quero registrar isso aqui hoje para os irmãos. Hoje nós trouxemos a sogra, porque sogra, todo mundo que é casado sabe que não tem jeito, tem que levar. E a cunhada de vez em quando também. Então, a Vanessa, a minha sogra, que brincadeiras da parte. Só Adão, que Deus. E ele ainda errou. Vê se pode o negócio desse. Mas Deus é piedoso, porque se ele tivesse feito aquela besteira e com a sogra do lado, não ia prestar. A sogra não ia deixar barato, não. Ia dar ruim. Deus livrou a vida de Adão ali. E glória a Deus, amados. Mas brincadeiras à parte, são pessoas que nós amamos, da nossa família, e que a gente tem um imenso prazer de trazer para cá junto com os irmãos também. Amém? Amém. Amados, eu sou igual carro velho, tá? Eu vou indo, demora para pegar. Então, quando empurra, aí vai. Se eu dar um tema para essa palavra hoje, seria a vida no Espírito. E os textos básicos que nós vamos usar hoje para elaborar aqui alguns pensamentos, e eu não quero trazer aqui uma palavra em forma assim muito doutrina, no sentido de que tudo que a gente falar que está acabado, está terminado, está concluído. Eu acho que junto a gente pode ampliar as coisas e pensar sobre elas. Logo de início, nós vamos pensar na vida no Espírito, ou não fica gramaticalmente correto, mas a gente poderia pensar o Espírito na vida. E de que Espírito você está falando? De Espírito Santo. A vida no Espírito pressupõe ser a vida no Espírito Santo. Quando a gente complica muitos termos e a gente coloca a vida no Espírito como uma coisa muito mística, desprovida de personalidade, que é a pessoa do Espírito Santo, a gente começa a tratar a vida no Espírito como uma espécie de energia, como uma coisa tão mística que fica incompreensível da gente praticar. Então a gente pensa nas boas obras, mas tem dificuldade de pensar na vida no Espírito, de fato do que ela é e das premissas que ela pressupõe. Amém?
Amém? Vamos ler alguns textos e aí a gente segue. E se eu tiver alguma dificuldade, eu vou pedir ajuda para os universitários, o Chico, o Cleiton, tem um outro irmão aqui que é teólogo também. Esqueci ele, estava aqui agora. Tem muita gente aí. Então, os irmãos nos ajudem, amém? Romanos, capítulo 8, não é o texto de praxe para falar sobre isso, né? Geralmente a gente usa Gálatas 5, que é o fruto do Espírito. Eu vou passar por lá, mas eu queria começar a partir de uma outra ideia. Romanos, capítulo 8, versículo de número 9, todos acharam? Amém? As versões podem ser um pouco diferentes, mas creio eu que o sentido ele é o mesmo, amém? Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí nós vamos para o versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Bem, a versão que estou usando é a Almeida Fiel, então às vezes pode ser um pouquinho diferente, mas o sentido ele é o mesmo. Tópicos que eu não vou passar hoje, não teria como, né? Não vou falar sobre os dons do Espírito, ainda que eu cite alguma referência aqui. Não vou falar sobre a vida do Espírito exatamente no coletivo da vida de igreja, né? E também pressupõe a vida no Espírito a questão dos sacramentos, batismo, ceia do Senhor. A ceia, só para registrar, deixar assim registrado, é importantíssimo, né? Porque ela fala da vida no Espírito, no coletivo, no corpo. Então isso é uma coisa prática, é uma coisa visível, é uma manifestação visível da unidade da igreja, da vida da igreja e da vida no Espírito. Frequentemente nós ouvimos aí fora a ideia de eu sou igreja. A gente concorda em termos. Por que em termos? Porque ninguém é igreja sozinho. Não existe igreja sozinho. Então quando eu falo eu sou igreja, é meio estranho. É mais bonito quando a gente fala nós somos igreja. E ser igreja pressupõe os desafios que tem de vida de corpo. Mas um membro, quando ele é tirado do corpo, ele não é mais corpo. Ele é um membro. O corpo está lá, o membro está à parte. Então a vida no Espírito, a vida no Espírito Santo pressupõe você fazer parte de um corpo, que é a igreja. Não existe vida no Espírito isolada. Não existe vida no Espírito sozinho. Um doutor chamado Richard Foster, ele estudando a palavra, ele dividiu as disciplinas espirituais que poderiam nos ajudar a entender e a praticar melhor a vida do Espírito em pelo menos 3 partes. Ele falou da vida da disciplina interior, que é aquela que a gente faz sozinho, que podemos fazê-la sozinho. Por exemplo, o jejum, pode fazê-lo sozinho. A oração, pode orar sozinho na sua casa. Ele falou das disciplinas exteriores, como por exemplo a ação social, essas obras de caridade, de amor que o cristão também deve fazer, não pode esquecer delas, né? Isso não é coisa de esquerda, nem é do mundo, para falar a verdade. O cristianismo é caridoso por natureza. O cristianismo, por essência, ele é caridoso, ele é amoroso. Então a vida no Espírito pressupõe socorrer o necessitado, prático, algo visível, né? Então quando nós vemos, e nós sabemos, e às vezes a gente recebe críticas, né? Quando fala assim, o que você faz não resolve o problema. Não precisa resolver o problema, porque quem vai resolver o problema é Jesus. Amém. O reino dele vai se estabelecer completamente, e aí não haverá miséria nenhuma, pobreza nenhuma, porque o Rei perfeito vai governar todas as coisas, né? O seu reino já está em andamento, o seu reino já veio. Nós somos isso, nós estamos fazendo a prática do reino, e a vida no Espírito pressupõe essa vida caridosa, essa vida de piedade. Então não precisamos se preocupar em resolver o problema, nós precisamos se preocupar em fazer o que Jesus mandou. Amém. Jesus não mandou a gente resolver o problema do mundo, ele mandou nós pregarmos o reino no mundo, e a outra parte cabe a ele vai resolver. Isso aí ele fala, deixa comigo, essa parte eu resolvo. Então a caridade é muito importante para uma vida no Espírito saudável, né?
E em terceiro lugar, o Richard Foster vai falar de algo muito importante, que é a vida do Espírito no corpo, que são as disciplinas que são referentes à vida coletiva da igreja. O estar junto, o discipulado, não tem como acontecer sozinho. Vida de discipulado pressupõe estar com o outro. Não tem como existir uma vida de discipulado sozinho. E esses sacramentos que a gente falou, que é a ceia, por exemplo, né? Que é uma disciplina exterior. Tem uma outra disciplina que ele cita, que eu não vou entrar aqui no meio da questão, mas é a disciplina da celebração e da adoração. Ele vai dizer o seguinte, que essa disciplina da celebração é muito importante. Por quê? Porque em toda a Bíblia nós vamos ver Deus mandando muitos gestos de alegria para nós praticarmos esses gestos, né? É o caso de Neemias. Quando Neemias está lá reunido com o povo, estão lendo a lei, o povo começa a se entristecer, começa a chorar, e o Neemias fala: para, gente, não, hoje não é dia de chorar, hoje não é dia de tristeza, hoje não é dia de vocês lamentar pelo que foi, hoje é dia de alegria. E aí ele cita um texto que é muito usado pelos cristãos, que é: a alegria do Senhor é a nossa força, é o poder da celebração. E por que essa introdução que eu estou fazendo, por que isso é tão importante? Porque nós não estamos celebrando por algo que nós vamos ser. Nós estamos celebrando por algo que nós já somos. Você já é igreja. Amém. Você já é filho de Deus. Você já tem as escrituras aí. O reino de Deus já está acontecendo. Senão nós entramos numa espiral de filosofia do nunca alcançado, do nunca realizado. Nunca é tempo de celebrar, porque o melhorar do cristão não é como melhorar, essa palavra de buscar o melhor, de avançar. O cristão é diferente. Ela não é uma concepção secular convencional. Por exemplo, no mundo a pessoa pensa em melhorar, como assim? Eu vou fazer várias coisas que vão me tornar uma pessoa melhor. O cristão não, ele não vai fazer várias coisas que vão tornar uma pessoa melhor. Ele vai viver a vida no Espírito, e o Espírito Santo vai aperfeiçoá-lo, vai transformando, vai cortando as arestas, né? Uma parábola muito emblemática que é usada nesse contexto é a parábola do joio e do trigo. Vocês estão lembrados? Né? Por muito tempo da minha vida eu pensei em ficar caçando o joio. Quem nunca correu aqui a tentação de caçar o joio e tirar o joio? Você já correu essa tentação de caçar o joio e falar: vou arrancar esse joio daqui? Porque tem joio que irmãos, tem joio que eu vou te falar, você tem que ser muito trigo para aguentar, né? Mas acontece. Então nós colocamos isso diante de Deus e entendemos que não é nossa responsabilidade. É responsabilidade, sim, da igreja disciplinar. É responsabilidade, sim, da igreja corrigir. É responsabilidade, sim, da igreja exortar, consolar. Mas não é de tirar o trigo. Até porque a gente entra num contexto, a vida do Espírito, entender e compreender essa disciplina, eu acho tão fundamental para o nosso caminhar, porque tudo na vida do cristão é diferente da percepção que se tem no mundo. Eu vou dar um exemplo muito forte sobre isso, que é do rei Davi. Nos Salmos, Davi escreve o seguinte, no Salmo de confissão e arrependimento dele, ele escreve assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. E o que Davi tinha acabado de fazer? Qual era a condição de Davi? Porque o cara adulterou, o cara matou. E aí ele olha: não retire de mim, mas ainda tem alguma coisa aí? Por incrível que pareça, tem. Porque o Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo traz ao nosso coração contristamento. Aleluia. O Espírito Santo traz algo diferente do que o mundo tem, porque o mundo vive mais pelo remorso do que pelo arrependimento. O remorso é o caminho de Judas. O remorso não tem vida no Espírito. No remorso, o remorso é uma culpa interminável. Podia ter feito assim, podia ter feito melhor, podia ter caminhado assim, e a pessoa ela fica ali se martirizando naquela culpa, mas não sai daquilo. O remorso é angustiante. O arrependimento não. O arrependimento, ele faz você mudar de direção. Se eu não me submeti, agora então eu vou me submeter. Ele não é uma vida presa no passado errado. Ele é um olhar para o passado que te lança para o presente e para o futuro. Que te faz falar: não, Deus está falando comigo, eu vou mudar de direção. Né? E eu digo mais, assim, o ambiente de igreja é muito perigoso. Como assim? O ambiente de igreja é muito perigoso, porque é aqui que as pessoas vão ser transformadas aqui. Veja bem, olha o que o ambiente de igreja fez com Ananias e Safira.
eles participavam da igreja no contexto de membresia, eles participavam da vida comunitária, mas eles não entenderam o reino de Deus. E isso foi terminantemente o que causou assim uma destruição na vida deles. Não entenderam o que era a vida de igreja. Mentiram sem necessidade, reforçaram mentiras sem necessidade e morreram por causa desse pecado. Então a gente tem que perceber que a vida no Espírito, às vezes quando Deus não permite que certas pessoas elas estejam no nosso meio, por mais que seja também da vontade de Deus trazer o mundo, né, ao arrependimento, a gente precisa entender os contornos da vida de igreja, né? Deus está trabalhando. E tem vários outros casos assim, de pessoas que estão no meio do povo de Deus, mas que vão caminhando com o povo de Deus, não vão entendendo o reino e vão se afundando. Porque ninguém sai ileso da palavra. Ninguém sai ileso. Irmãos, o mesmo Deus que é Senhor, que é Pai, que é só para o Espírito Santo, nós temos aí pelo menos 5 definições: advogado, consolador, conselheiro, não é? Então a vida de igreja pressupõe uma vida no Espírito. Quando a pessoa vem, recebe a palavra e ela insiste em caminhar sem compreender essas verdades, a vida dela vai se tornando mais complicada, porque o reino de Deus caminha para uma direção, o mundo caminha para outra, né? Um coração dividido, ele não prospera. Você tem que querer viver essa vida no Espírito, que é a vida no Espírito Santo, que é o Espírito Santo vem em você. Dito isso, vamos avançar, né? Dita a introdução, vamos avançar. A gente tem que perceber talvez a diferença de concepção entre o que acontecia no Antigo Testamento e o que acontecia no Novo, e o que acontece conosco hoje, a partir do Novo Testamento. Porque quando Paulo fala da vida no Espírito, quando Paulo começa a falar de uma vida cheia do Espírito Santo, os autores bíblicos, eles estão contrastando com 2 pensamentos, né, antigos. O primeiro era meio que do judaísmo, que era um pensamento de que o Espírito Santo vem sobre pessoas especiais. O Espírito de Deus se apodera de pessoas especiais. Um profeta, um sacerdote específico, um grupo específico, mas não de todo mundo. O que muda do Antigo para o Novo Testamento não é a ausência do Espírito, mas é a sua amplitude. No Antigo Testamento parece-nos uma visão um pouco restrita. O Espírito Santo vem especificamente sobre determinadas pessoas, especificamente para determinados propósitos. Bom, a outra concepção que a gente tem antiga é do povo pagão, que até hoje, no mundo moderno, ainda tem essa ideia do invocar o Espírito, invocar o divino. O divino, ele vem com uma energia, com uma força que nos possui. Havia essa ideia. Então, quando Paulo vai falar em Romanos, no Novo Testamento, sobre o Espírito, sobre essa vida no Espírito, ele lá com essas 2 questões muito presentes. E qual que é a novidade que o apóstolo vai trazer? A novidade que Paulo vai trazer para nós é que, primeiro, a amplitude mudou. O Espírito veio sobre a igreja. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Todos podem viver a plenitude do Espírito. Amém. A igreja, ela é imersa no Espírito Santo. Da criança ao mais idoso da igreja, ao mais... Não importa, o Espírito Santo vem sobre todos a amplitude. O Espírito Santo vai usar a irmã, vai usar um irmão, vai usar um outro, vai manifestar graça, dons, enfim, sobre todos. Mudou o que? A amplitude. E a segunda coisa é que, nesse sentido, o Espírito Santo agora, ele não é uma invocação. Aí você vai falar assim, mas eu vejo aqui textos no Antigo Testamento, inclusive, né, que dá essa sensação de invocar. Mas, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe um entendimento que se abre sobre a igreja. De que o Espírito Santo agora ele vem para habitar. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas no Antigo Testamento,
a gente percebe que os personagens, o Espírito Santo se ausentava, se retirava. Não é estranho quando Davi orou, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque havia muito esse sentido de que o Espírito Santo vinha, fazia aquela obra específica, aquele propósito específico e se retirava. Acabou a obra, cessou o propósito, foi embora, né? Havia essa compreensão. Não dá para a gente navegar por ali, porque senão vamos ficar aqui até meia-noite, mas havia muito essa concepção no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na vida da igreja, na ordem da graça. O Espírito Santo, ele fala: posso habitar em você? Essa é a vida no Espírito. Posso habitar em você? Posso habitar? Café da manhã, almoço, janta, vou estar lá, vou estar presente todos os dias. Quando você vir ao salão para cultuar, quando você estiver na sua casa, né? E isso é muito claro para nós, né? Que o Espírito Santo não está nos aguardando aqui. O Espírito Santo já está conosco quando nós vemos. Não é verdade? O Espírito Santo está agindo já. Então, ele está ali se relacionando. E aí muda tudo. Muda tudo porque não é mais uma questão de invocação, não é mais uma questão, a vida do Espírito não é mais uma questão de só fazer o que é certo, o que é errado, mas é uma questão de relacionamento. Aí essa pessoa que é o Espírito Santo, acho que a maioria, pelo menos, claro, ninguém acho que discorda disso, que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Tem vontade, ele quer relacionamento. Aí a vida não se torna uma vida em busca da vida eterna, mas se torna uma vida cotidiana em busca de relacionamento. Né? Nós já compreendemos isso também, porque se o objetivo todo fosse só ser salvo, a gente podia poupar muita coisa, né? Já dava para encurtar a história, né? Já estava todo mundo no céu, andando, né? Lá nas ruas de ouro, como alguns pensam, né? Enfim. Mas não é essa a ideia é relacionamento. A ideia é que o Espírito Santo agora ele veio para habitar. Né? E isso está muito expresso em 1 Coríntios 3,16. Você dá uma olhada lá, em 1 Coríntios 3,16. Que ele fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E isso gera em nós uma responsabilidade gigante. Porque quando a gente toca na vida do irmão, a gente corre risco, o Espírito Santo habita nele também. É um desafio, a vida de igreja ela é um desafio, porque só pode tocar numa outra vida no Espírito alguém que também tem o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Então isso é muito sério, isso é muito poderoso, isso é muito empolgante também, porque eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Nas minhas angústias, nas minhas inquietações, nas minhas complicações, o Espírito Santo está lá. Para dar seguimento a isso aqui, a gente precisa pensar também que tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. De lá, voltando para Romanos 8, que eu li no versículo 9 do capítulo 8, o aspecto negativo está lá bem expresso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus não habita em você, então você não está no reino, você não é discípulo. Uma vez eu fui ministrar num lugar, nunca mais me chamaram, não sei se foi esse ponto. Não é que nunca mais me chamaram, mas demoraram bastante para chamar de novo, né? E me deram até o tema da próxima vez que eu fui me deram. Você prega aqui, né? Agora tá bom, né? Me deram até o tema. Porque eu disse assim, tentei ser um pouco cordial, né? Mas eu disse que a gente precisa parar com essa mania de dizer que todo mundo é do reino, que todo mundo é cristão, que todo mundo é discípulo. Porque a gente mente para a pessoa. E aí a pessoa acredita na mentira, porque ela não vive no reino. Ela não vive uma vida no Espírito. Ela não tem comunhão com os irmãos.
mente, vive uma vida na carne. Paulo está sendo claro, olha, vós porém não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é eu, não é você que está falando. É o Cristo, é a palavra, o Evangelho está falando. Né? Não tem como viver na carne e viver no Espírito. Porque o Espírito Santo, é Ele que faz a obra. Se você está vivendo na carne, alguma coisa tem de errado. Nós precisamos orar sobre isso, para ajudar as pessoas que querem mudar de vida, para que o Espírito Santo de Deus faça transformações poderosas em suas vidas. Amém? Amém. E aí, esse é o aspecto negativo. O lado negativo é esse. O lado positivo está no versículo 14. Positivando isso, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, simples assim. Paulo coloca um aspecto negativo e um positivo. Ele fala, olha, o lado negativo dessa história toda é o seguinte: se você está vivendo na carne, então você não está agindo, você não é filho de Deus. Porque o Espírito Santo habitando em nós é a certeza que nós somos propriedade de Deus. Amém. Não somos mais propriedade nossa, não somos propriedade do mundo, é por isso que o Espírito Santo habita em nós. Porque se tornamos propriedade de Deus. Por que o Espírito Santo habita em mim agora? Porque eu me tornei propriedade de Deus. É propriedade exclusiva, de uso exclusivo de Deus. Então o Espírito Santo habita em mim. Amém? Amém. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém. Isso é maravilhoso. Porque eu não vivo mais numa busca incessante para ser. Nele eu sou filho, sou discípulo. Identidade restaurada. Eu não estou mais buscando minha identidade. Nada contra aqueles louvores, que às vezes tocam as nossas emoções lá no fundo. Eu até choro quando eu ouço, mas nada contra aqueles louvores que, sabe, sempre está propondo para a gente, igreja, voltar a ser igreja. Mas horas, tem uma coisa de errada aí, porque se nós não somos igreja ainda, então somos o quê? Porque o Espírito Santo, se Ele habita em nós, somos propriedade de Deus. E se somos propriedade de Deus, somos igreja, somos discípulos, vivemos o reino. Então, lógico, a nossa humanidade sempre vai querer aflorar, sim, mas o Espírito Santo está lá. Amém. E como é que o Espírito Santo vai fazer esse trabalho? Vai usar o Cleito para falar comigo. Vai usar. Eu vou usar aqui um exemplo simples. Quando nós viemos num dos cultos à noite, a Estezinha estava bem doente. A Vânia, marinheira de primeira viagem, igual eu também, marinheira de primeira viagem, O capitão é Jesus, mas os marinheiros é tudo amador. Eu e a Vânia é tudo amador, E a Estezinha muito ruim, E a gente naquela dúvida, vai, não vai, faz o quê? Eu falei para a Vânia em casa, falei, vamos, mesmo ela doentinha, vamos para o culto. Porque se eu não sei o que fazer, Deus sabe. E não que eu acredite que eu não possa orar, que Deus faz algo, mas eu acho que, estando com os irmãos vão orar também. Ou Deus cura ela lá no culto, ou Deus dá uma direção, alguma coisa. E aí nós estávamos lá, uma irmã, chegou aqui e falou, essa tosse, ela é diferente. Não é uma tosse normal, assim, que passa. Eu acho melhor levar no médico. Aí os irmãos oraram, alguns irmãos mais experientes deram alguns conselhos, levamos para o médico. Chegou no médico, a médica falou assim, olha, ainda bem que vocês trouxeram, é bronquiolite, vamos tratar. Ou seja, tratou, ficou tudo bem. Irmãos, a cura, ela não está só no ato do sobrenatural, da água se transformar em vinho, do mar se abrir. A cura, ela também está na vida do meu irmão, que vai ministrar sobre a minha vida, que vai ministrar sobre a vida dos outros. Nós temos que se abrir para isso, porque o Espírito habita nele também, o Espírito Santo também habita nele, e Deus vai usar. E vai usar como? Vai usar no cotidiano, vai usar no diário da vida, vai usar, sabe, é a vida, assim, a palavra feia, porque o pessoal usa indevidamente, mas é a vida ordinária, a vida ali no dia a dia, no cotidiano, que nos leva à restauração, à cura. E aí Deus vai. Então não dá para viver essa vida no Espírito, que o Espírito Santo habitando em nós, tem que viver no corpo. Amém? Uma questão aqui, Efésios 4:30, que
E algumas pessoas têm medo de falar isso, mas assim, sejamos claros, o Espírito Santo habitando em nós, Deus em nós. É Deus em nós. A não ser que você acredite que o Espírito Santo não é Deus. Mas se o Espírito Santo é Deus, então Deus fez sua morada. Deus fez sua morada. Seu corpo, sua família. Efésios 4:30, que é um texto também bem conhecido dos irmãos, né? E às vezes causa até uma certa angústia na gente, né? Efésios 4:30, que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da... É selado porque você é propriedade. Você é de Deus, você tem um selo de Deus agora. E o Espírito Santo se entristece. E isso pode nos causar uma certa angústia, porque às vezes a gente começa a pensar quantas vezes a gente pisou na bola e fala: meu Deus do céu. Né? Porque o Espírito Santo está na onde? Não é uma força do universo que está em nós. E aí o Espírito Santo, Paulo dá um toque e fala: o Espírito Santo se entristece. Dá para achar que você vai sair vivendo a vida e o Espírito Santo já habitando em você, você já sendo propriedade de Deus, que o Espírito Santo, né? Mas isso também nos dá uma segurança, porque às vezes nosso entristecimento é o entristecimento do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Às vezes nós vamos ficar contristados porque o Espírito Santo que habita em nós está nos contristando, está nos entristecendo para nos levar à reflexão e o arrependimento. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque assim, existem duas formas de nós pensarmos isso na vida da igreja, entre pecado e erro. Porque todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque nós, às vezes, podemos ver o nosso irmão agindo de uma maneira indevida, mas que não necessariamente seja realmente um pecado, mas é um erro. Por exemplo, ainda que haja discussões sobre isso, vamos pensar assim: uma pessoa, por exemplo, que sai pegando empréstimos. Não é bom. Não é bom. A pessoa sai pegando empréstimo aqui, porque não é uma atitude muito boa, a pessoa pode se enrolar, a coisa pode ficar muito feia se a pessoa estiver muito endividada. Talvez, dentro de um determinado contexto, isso seja um erro, não necessariamente um pecado. Então, porém, esse erro pode conduzir a um pecado. Por exemplo, nós temos um texto das Escrituras, se eu não me engano, em Hebreus, né, que fala sobre o congregar. Não deixar de congregar como é costume de alguns. Eu não vim no culto no domingo que vem não é um pecado, concorda? Todo mundo concorda? Mas a minha ausência constante é um erro. E esse erro pode me levar a uma situação de pecado. Então a vida no Espírito pressupõe que eu entendi que o Espírito Santo ele não me exorta só quanto às minhas relações de pecado. Ele me exorta quanto às minhas relações de erro também. E tem gente que se revolta, né, quando é cogido por um erro. Porque nós não estamos falando que você está em pecado, mas nós estamos falando que isso não é bom, que isso não produz bons frutos. Então essa concepção é muito importante, porque todo pecado é um erro. Todo pecado é um erro. Mas nem todo erro é um pecado. Mas sem a vida se o Espírito Santo ele não tiver liberdade para governar esse templo que ele habita, eu posso viver em situações de erros que vão me conduzir a pecado, né? Então quando eu aprendi, quando eu entendi isso, comecei a chegar nos irmãos com mais dedo. Não, não estou falando que você está pecando, mas estou falando que essa atitude ela é perigosa. Essa atitude ela pode te conduzir a um caminho muito ruim. Como de fato pode, porque você deixa de vir um culto, deixa de vir outro, deixa de vir outro. Quando você vê, você não está mais em comunhão com os irmãos, você não está mais congregando, você não está mais participando do corpo, né? E aí você fala: vou congregar em casa, e faz parte da visão de igreja que nós temos. Não temos essa visão. Né? Vou congregar sozinho em casa. Não temos essa visão, né? Não é isso. Né? Não é se isolar e ficar em casa longe do corpo, de maneira nenhuma, né? Então a gente precisa pensar nessa questão do entristecimento do Espírito Santo
com atitudes, né, que são pecados de fato, mas aquelas também que não são, que são erros que podem nos conduzir, porque o Espírito Santo vai nos advertir em relação a essas coisas, né? Talvez se Davi não estivesse lá no palácio zanzando, olhando para onde não devia, talvez não teria feito o que não devia. Erros vão conduzindo a sérios e graves problemas, né? Amados, ainda uma outra questão aqui é que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11, que diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Significa que o Espírito Santo ele vai usar cada tempo seu de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, às vezes tem dons que eu não tenho, tem certas habilidades que eu não tenho, e o Espírito Santo vai dar certa graça para certas coisas dentro do corpo, e é por isso que o corpo ele é diversificado, porque o Espírito Santo ele derrama como ele quer. Os dons, nós podemos orar, podemos até seguir o conselho de Paulo e orar sobre, né, o dom de profecia, mas o Espírito Santo ele é soberano e ele vai capacitar, ele vai fazer como ele quer. Eu queria ampliar isso aqui um pouquinho mais, e além dos dons, porque o Espírito Santo faz tudo como ele quer, né? Eu vou pegar essa premissa dos dons e perceber que ele faz tudo como ele quer, né? Quando nós estávamos em transição para estar aqui, né, com os irmãos, nós pensamos muito assim: o corpo que nós temos que estar é o corpo de acordo com aquilo que o Espírito Santo é. Então, não importa muito se a igreja é assim, toda departamentalizada, tem um monte de eventos, isso não diz, é grande, pequeno, isso não diz nada. Às vezes isso até atrapalha, para falar a verdade, né? Tanto é que a gente se sentiu em casa, né? Aí a avó falou assim: ai amor, eu quero ficar aqui, que eu me senti em casa, que ela não gosta dessas coisas, eu vou ficar aqui. Eu falei: preciso não mudar um dia, tu vai querer sair? Ela: não, eu falei: tá, porque, né, não pode só gostar do espaço. Mas assim, é importante a gente perceber que o Espírito Santo, ele nos conduz da forma que ele quiser. Por isso que a Bíblia também fala para nós não resistirmos. Irmãos, nós temos tantas resistências. Não podemos esquecer que o Espírito Santo habita em nós, né? Então a gente pensa às vezes numa coisa, mas o Espírito Santo, ele é soberano, ele é Senhor, ele habita. E ele habitando em nós, o Espírito Santo pressupõe-se que o Espírito Santo vai querer fazer, sabe o quê? Preservar o corpo. Quando o Espírito Santo está me levando por lugares que eu desconheço, quando o Espírito Santo está nos conduzindo por águas que nós desconhecemos, nós temos que parar e refletir que o mesmo Espírito Santo que habita em nós é o Espírito Santo que nos preserva, que cuida de nós. O Espírito Santo cuida do que é seu. Se ele habita esse templo, não é eu que sou. Tanto é que às vezes eu tento mudar um pouco essa ideia que está enraizada devido à minha tradição de Deus tem ciúmes. Deus tem ciúmes. É forte, né? Isso é forte. Deus tem ciúmes de nós. Coisa maravilhosa, irmãos. E eu tento mudar um pouco isso dentro da minha cultura de tradição, né? Muito cedo ali. E na época, muitos anos atrás, a gente não tinha certos esclarecimentos que hoje a gente tem em relação à palavra, né? E eu sempre agi com o Espírito Santo como se eu trouxesse ele, como se eu falasse para ele: agora vai fazer. E o Espírito Santo foi abrindo esclarecimento, e eu fui entendendo que eu que sou dele. Nós somos dele. E ele nos leva, sabe, uma ministração que o Chico fez aqui, sobre fé, inclusive, foi, se eu não me engano, assim, passava por aí, que a gente até comentou sobre os discípulos no barco, as ondas. E por que Jesus chamou os discípulos de homens de pouca fé, de pouca fé?
Não foi porque ele esperava que os discípulos falassem, ó o milagre, Jesus vai acalmar, não. Foi porque eles não compreenderam que se Jesus estava no barco, no final tudo ia dar certo. Se Jesus habita esse templo, fica tranquilo, no final tudo se encaixa. No final, irmãos, o Espírito Santo cuida do que é seu. No final, o Espírito Santo sara feridas. E é interessante, né? Nós somos feitura dele, né? Se a gente vê esse entendimento que ele fez, muda, faz, tira, põe, acrescenta. Sabe, irmão, eu vou até assim, falar algo assim que eu penso muito na clínica, na Vânia, e eu acho muito importante isso. Se as pessoas compreendessem realmente o tanto que Deus as ama, o maior antídoto em relação à depressão é o amor. Você precisa saber e se sentir profundamente amado por Deus. Amém. Ele não te deixará em apuros. Virão, mas nós somos dele, ele cuida do que é seu, ele preserva sofrimentos, enfim, tudo isso Deus vai tratar, Deus vai trabalhar, porque nós somos dele. E tem coisas que a gente vai aprendendo que não é mais responsabilidade nossa. A gente descansa. Amém. A gente olha e fala, Senhor, eu estou no Senhor. Amém. Isso não é responsabilidade minha, o Senhor vai cuidar. Amém. Você consegue descansar no Espírito? Que habita em você, Senhor, no tempo certo o Senhor vai cuidar. Amém. No tempo certo o Senhor vai sarar, no tempo certo o Senhor vai derramar bálsamo, no tempo certo o Senhor vai restaurar, o Senhor vai ampliar, o Senhor vai fazer o que o Senhor tem que fazer, mas se não é responsabilidade minha, eu vou ficar quieto aqui, vou deixar o Senhor trabalhar e vou... mas é difícil, mas o Espírito Santo habita em você. Amém. E se ele habita em você, ele está vendo tudo que você está passando. Tudo. Costumo falar que, assim, que não existe absolutamente nada que não esteja no tempo dele, né, quando a gente está nele, nada está fora do tempo, fora do lugar, fora da visão. Né? Absolutamente qualquer dificuldade que a gente tem é porque a gente não amadureceu, é porque a gente não viu, é porque a gente está ansioso, porque nele nós temos tudo. Né? Tem um livro que às vezes eu recomendo, né? Lógico, o melhor é a gente realmente já ir experimentando isso em Deus. Eu não sei se é a suficiência de Cristo, suficiência em Cristo, é um livro que tem esse nome parecido com isso, que mostra que ele é suficiente, né? É absolutamente suficiente. Né? É como o Salmo 23, né, que eu gosto, mas tem uma versão em inglês que quer dizer isso: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. De nada terei falta. Não preciso de mais nada. A NVI já traz, né? Essa tradução em português. Eu não quero mais nada, eu não quero mais nada. Você sabe que isso que o irmão falou me lembra o fato de que, de fato, às vezes Deus está nos amadurecendo, Deus está nos forjando, Deus está trabalhando em nós, mas tem muita coisa que Deus simplesmente não quer que você se envolva mesmo. Você vê tudo aquilo e aí você fala, nossa, mas Senhor, é para alguma coisa para mim? Não tem nem muito a ver com você. Eu estou fazendo algo na família, ou eu estou fazendo algo ali no corpo todo, e você tem que aguardar, e você tem que esperar, e você tem que confiar no Senhor, entender que Ele é suficiente. Amém. Né? E tem coisas que Deus não vai, o Espírito Santo não vai mesmo falar ali para você porquê, exatamente. Até porque, irmãos, o reino de Deus não se trata de porquês. Exato. Né? Tem coisas que a teologia não explica. Né? Já viu essa música, né? Tem coisas que a teologia não explica. Né? Tem coisa que até hoje eu oro, leio e falo assim, não, mas que... Né? Eu e a Vânia, às vezes a gente comenta sobre certas tragédias no mundo. E apesar do pecado, a gente fala, ai, Senhor, mas eu podia ter poupado, né, Senhor, as pessoas. Então, mas o reino de Deus não é um reino de porquês, é um reino de soberania, é um reino de confiança. Nós confiamos no Senhor, nós nos relacionamos. Nossa maior preocupação não é chegar a um lugar,
Mas é nesse processo todo o caminho. Se relacionar harmonicamente com Deus. Para encerrar, não vai dar tempo de concluir isso aqui, não, Chico. Eu me empolguei e fiz um negócio aqui para 10 dias, né? E eu tenho esses problemas. Eu não sou uma pessoa objetiva, sabe? Eu tenho esse problema. Né? Mas, assim, para finalizar, eu queria lembrar os irmãos, os irmãos tocam, né? Os irmãos louvor, tudo. Você percebe que a música, ela requer algo fundamental. Não pode ter ritmo, não pode ter melodia, mas sem harmonia. Como que fica a música sem harmonia? Horrível, né? A harmonia é imprescindível. O corpo busca harmonia. Busca harmonia com Deus, com o Espírito Santo, se harmonizar. O não entristecer o Espírito Santo é andar em harmonia com o Espírito de Deus que em nós habita. Né? E não pode reinar duas vontades. Ou reinar a vontade do Espírito que habita em mim, ou reinar a minha vontade. As duas não tem como. Então eu abro mão da minha vontade para que a vontade do Espírito Santo floresça sobre a minha vida. Amém. E aí a gente tem harmonia com o Reino. É uma questão então de a vida no Espírito. É uma questão de relacionamento. Quero lembrar os irmãos, não precisa ler porque eu acho que é bem conhecido dos irmãos, que é o texto de Gálatas, né? Que eu falei no começo, que é Gálatas 5, né? Se não me engano, a partir do versículo 21. Antes fala das obras da carne, depois fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é. E por que fruto? Porque diferente dos dons, que são ferramentas que o Espírito Santo derrama para a execução, para a ação do seu reino, da igreja, o fruto do Espírito ele é gerado, ele é produzido. Eu costumo dizer, assim, uma visão minha, né? Depois os irmãos debatem isso e ampliam, né? Mas eu costumo dizer que o fruto do Espírito, ele é uma obra cooperativa entre mim e o Espírito Santo. Aonde o fruto do Espírito ele vai gerando. E por que não são vários frutos? Né? Ele fala, não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito Ou seja, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Alegria, irmãos. Então, é um fruto que está em formação, que está sendo gerado, até chegar à sua plenitude em nós. Coisa maravilhosa. Esse entendimento do fruto parece ser uma questão só gramatical, mas teve uma vez que eu ouvi de uma pessoa assim, então, porque dentro dos frutos do Espírito eu tenho mais um. Aí eu falei, vamos sentar para conversar, porque eu acho que precisa entender que é uma coisa só, né? A gente não pode ter a expectativa assim, eu tenho mais isso, mas isso eu não tenho. É uma coisa só. Sabe, você não é um quebrado de Deus em várias partes que Deus está juntando. Você é completo. Deus não usa essas expressões. Deus usa a expressão família, corpo, templo, casa de Deus. Você não é um quebradinho, pedaços, né? E o fruto do Espírito tudo isso está sendo formado, né? E então, irmãos, eu oro muito a Deus para que nós compreendamos essas coisas. Lógico que todos nós estamos caminhando nisso, né? E hoje especificamente eu queria deixar isso para os irmãos que o fruto do Espírito também é alegria. E terminar como Neemias terminou. A alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre no Senhor. Estava lembrando exatamente do que quando fala porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Quem gera a verdadeira alegria em nós é o Espírito Santo. Né? Glória a Deus que o irmão citou, porque eu já estava chateado, que eu ia chegar lá e não consegui chegar. Aí eu falei, você vê como o Espírito Santo usa? Era o próximo texto. Salomão fala, né, que tudo é vaidade, que o mais importante de tudo é trabalhar, né, o fruto do trabalho, você poder comer, beber e se alegrar com o fruto do seu trabalho. Olha só. Né? Irmãos, tem alguém no mundo que tem mais motivo de alegria do que nós? Não.
As tristezas, os sofrimentos, eles vêm, mas a alegria do Senhor, né? Eu queria, com a permissão do nosso Chico, eu queria orar por nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem gerado algo maravilhoso em nós, Senhor. A plenitude do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor habita em nós. Nós somos templo Seu, nós somos casa Sua, nós somos um corpo de Deus. Espírito Santo, traga um manto de alegria sobre a Tua igreja. Pai, eu quero declarar, eu quero profetizar, Senhor, sobre aqueles que estão vivendo talvez dias difíceis, que a alegria do Senhor vai ser renovo nesses dias, que a alegria do Senhor vai ser renovo na vida da igreja, que a alegria do Senhor, Pai, ela vai ser estampada, porque o Espírito do Senhor habita em nós. E nós sabemos, Senhor, que apesar das águas bravias, das ondas bravias, Senhor, deste mar do mundo, o Teu Espírito cuida de nós, o Senhor habita em nós, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E eu queria pedir, Pai amado, que nesse domingo, Pai, a alegria do Senhor cubra nossas casas, cubra nossas famílias, que seja dia de celebração, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores habita no seu povo, no meio do seu povo. Toda a honra, toda a glória, Senhor, seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos.